Vamos lá, pessoal. Quando nós estamos falando de uma dívida tributária para o contribuinte, nós precisamos partir da análise mais óbvia do que poderia ajudá-lo, até detalhes mais específicos que ainda assim caberiam para esse contribuinte numa possível isenção, uma possível exclusão de uma dívida ou possíveis descontos. Como assim, Gustavo? Minha irmã, por exemplo, ela faz medicina e ela me falou que quando chega um paciente para ela, quando chega um enfermo, enfim, a primeira coisa que eles precisam fazer como estudantes de medicina, ou até mesmo um médico, que a primeira coisa que ele precisa fazer é uma anamnese. E nessa anamnese, o primeiro ponto que eles partem é o pior cenário possível que aquele paciente possa ter. Então, digamos que chegasse para ela um paciente com um nódulo no pescoço, com muitas dores, com dor de garganta, enfim. O pior cenário que o médico precisaria partir nesse caso seria o câncer. Então, descartado o câncer, feito alguns exames lá, viu que não é câncer, o médico ele começa a descer essa pirâmide dos piores cenários possíveis, até chegar ali, digamos que seria o melhor cenário, só uma dorzinha de garganta por conta de uma bactéria, toma um antibiótico, depois de 7 dias está melhor ali, recuperado. É assim que funciona na medicina. No direito, não é muito diferente. Por exemplo, na questão de uma análise de uma dívida tributária de um contribuinte, a gente tem que partir do cenário assim que seria mais óbvio possível e descendo para cenários mais sensíveis. No direito tributário, o cenário mais óbvio possível, mais delicado, assim, que poderia ser tratado de uma forma imediata para descobrir aquele problema do paciente, seria a prescrição tributária. Então, a gente olha para uma dívida de um contribuinte, a primeira coisa que um advogado tributarista vai olhar é o prazo prescricional, se está dentro ou não da prescrição. Porque se a gente consegue alegar uma prescrição, significa que aquela dívida ali que o fisco está buscando atingir, receber do contribuinte, ela já não é mais válida. E em muitos casos, o contribuinte ele tem ali o seu nome negativado, uma dívida protestada, uma dívida inscrita ali na dívida ativa, só que já prescreveu. Em nenhum desses cenários, o protesto, a inscrição em dívida ativa, ela suspende a prescrição. Um dos casos para se suspender a prescrição de uma dívida, para que ela ficasse suspensa a prescrição, seria, por exemplo, caso o contribuinte ele viesse a renegociá-la, seja através de um formato ali de um edital vigente, de um possível refis, enfim. Ali, durante aquele período que ele ficou acordado junto àquela modalidade de parcelamento, enquanto ele estiver pagando, honrando ali com o parcelamento, a suspensão do crédito tributário vai ficar, de fato, suspensa, né? Então, aquele prazo de prescrição, ele não conta se efetivamente enquanto a dívida estiver negociada. Nesse caso, por exemplo, o contribuinte ele procurou o escritório e ele possuía diversas dívidas que estavam inscritas em dívida ativa. A título apenas de exemplo, eu peguei uma de R$4.000. E nós temos uma dívida de 4 mil. Opa. Vou colocar um marca-texto para ficar mais didático. Aqui nós temos uma dívida de 4 mil. Se nós analisarmos isso, se a gente levar em consideração 2020, que foi a data de constituição dessa dívida tributária. Nesse cenário, nós estamos levando em consideração que é um contribuinte que ele está no Simples Nacional e ele emite uma PGDAS. Por conta disso, nós estamos falando de tributos por homologação, o que significa dizer que o próprio contribuinte ele faz a homologação dos seus tributos e a partir do dia subsequente ao vencimento da guia lá que ele tem que pagar, é que se passa a contar o prazo prescricional. O prazo prescricional nada mais é do que a data em que o fisco tem para exigir aquele tributo do contribuinte, para que ele continue sendo exigível. Em meias palavras, é isso. Então, a partir desta data aqui, do dia 20/7, do dia subsequente ao vencimento, dia 21/7 de 2020, é que esse contribuinte ele teria o dever legal de pagar. Quando nós olhamos o CTN no seu artigo 174 especificamente, artigo maravilhoso do CTN, ele vai falar para nós que o prazo prescricional é de 5 anos. 5 anos. Contados do vencimento daquele título que está sendo debatido. Então, nesse cenário, por exemplo, se nós estamos falando do dia 20/7 de 2020, logo, o vencimento seria 21/7 de 2020, consequentemente, mais 5 anos,
21/7 de 2025, nós teríamos a prescrição desse título aqui. É importante mencionar que quando nós vamos fazer uma análise de prescrição, precisamos olhar todos os detalhes de um título. Por exemplo, nesse caso aqui, de fato, a apuração que o fisco fez em relação à prescrição, de fato, é a mesma em que o contribuinte homologou. Então, ele homologou em 20/7 de 2020, é a mesma data que o próprio sistema aqui traz para nós como data de referência para a prescrição. Então, esse ponto referente à data de referência de prescrição, a data de prescrição desse título é muito importante, porque cada título ele vai ter uma data diferente que vai se contar aquela prescrição. Então, quando nós estamos falando, por exemplo, de título subsequente, vamos descer para o próximo. Aqui, por exemplo, a data de referência aqui que foi homologada foi dia 20/8 de 2020, referente ao mês 4. Nesse caso, a data de referência para prescrição é dia 20/8 de 2020. Consequentemente, estaria prescrito. Mas é importante a gente entender porque existem cenários em que existem parcelamentos. Muitas vezes o cliente ele adere, faz uma adesão ali a um edital, a uma modalidade de parcelamento, e, conforme eu mencionei, enquanto ele estiver nessa modalidade, o crédito estará suspenso. E muitas vezes, se o advogado tributarista fizer apenas uma análise fria do título aqui, quando ele foi constituído e bater aí 5 anos, pode ser que não seja a realidade dos fatos. Porque muitas vezes o contribuinte ele renegociou, não falou para o advogado, e quando ele vai fazer uma apuração mais detalhada daquele débito, observa-se que houveram ali movimentos de parcelamentos que o contribuinte não pagou, consequentemente, aquela data de prescrição interrompeu-se. Perfeito? Mas nesse cenário aqui, por exemplo, observa-se que esse contribuinte ele foi inscrito em dívida ativa, ele teve a dívida protestada e ainda assim o fisco continuou cobrando ele. E ela está prescrita. Caberia ao contribuinte, então, seguir de duas formas. Ou entrar com uma impugnação, contestar esse valor de forma administrativa, ou entrar judicialmente requerendo aí a prescrição, a declaração da prescrição dessa dívida tributária, de forma que ela não é mais exigível. Vejam que o fisco, em nenhum momento, ele vai bater ali na porta do contribuinte e falar, amigão, essa dívida aqui ela já está prescrita, eu não preciso mais cobrar de você não precisa mais me pagar. Em nenhum momento ele vai fazer isso. Ele vai continuar te cobrando, ele vai protestar, ele vai escrever só a dívida, ele vai deixar a dívida inscrita em dívida ativa, ele vai seguir dessa forma. Quem tem que alegar a prescrição é o próprio contribuinte. E muitas vezes ele não detém desse conhecimento técnico de alegar a prescrição. E aí o que acontece? Uma dívida que já está prescrita, diversos contribuintes, eu cansei de pegar, que eles renegociaram, reparcelaram, fizeram aí um refis, e aí muitas vezes ele está pagando uma dívida ali que não tinha necessidade, porque ela já tinha uma prescrição ali declarada. Perfeito? Então isso é muito importante a gente entender, porque em diversos cenários o contribuinte ele se enquadra, ele está nesse dilema aí de estar pagando uma dívida que foi prescrita, renegociou, e ele não teve esse cuidado, esse olhar mais técnico que muitas vezes o advogado, até um tributarista consegue ter. Porém, nós precisamos ter um certo cuidado, porque em alguns momentos existe uma renegociação ali em andamento. Por exemplo, esse caso aqui, Então, se nós fizéssemos uma análise superficial dessa dívida aqui, a dívida é de 2019, se eu coloco mais 5 anos aí, prescreveu lá em 2024, já acabou o direito do fisco continuar exigindo do contribuinte. Isso de uma forma genérica, E até se a gente clicasse aqui, nós observaríamos que a data aqui de referência de prescrição que o fisco está apresentando, lembra, no título anterior que eu mostrei, acompanhava a data de homologação pelo contribuinte. Aqui, nesse caso, não está acompanhando a data de homologação do contribuinte. Por qual motivo? E aí, de uma forma, quando nós analisamos com maior cuidado, a gente observa que, em dado momento, esse contribuinte ele fez uma renegociação da dívida. Então, a gente pega ali no dia 21/9, foi deferido CISPAR contra CISPAR, número 49, não ajuizar, negociada no CISPAR. Significa que esse contribuinte ele fez uma renegociação, um reparcelamento. E ficou esse parcelamento de 2021, 2022, 2023 até 2025, Foi quando houve a rescisão daquele CISPAR que ele fez, daquele parcelamento.
Então significa dizer que, durante todo esse período, houve uma suspensão da prescrição que voltou a correr após ele rescindir. Não honrar o pagamento, não sei qual o motivo específico, mas em algum momento ali, em algum dado momento, não houve mais o acordo nos moldes que havia sido estabelecido ali junto àquela renegociação que ele aderiu. Então, assim, nesse caso, muito provavelmente esse contribuinte não tem dívida prescrita. Ela está ainda ativa e que pese ela seja de 2019. Isso é um cuidado que se deve ter para, muitas vezes, o contribuinte também não ter uma orientação errada referente a parcelamento, referente à dívida, referente ao que ele tem que pagar e o que não tem. É um cuidado que o contribuinte precisa ter e informações um pouco mais sensíveis. Talvez, se ele não tivesse renegociado, hoje essa dívida já teria prescrito, ou muito provavelmente a União teria entrado aí, ou muito provavelmente o fisco teria entrado aí com uma ação de execução, que a gente não sabe. Mas nesse cenário, caso ele não tivesse renegociado, a dívida estaria prescrita. Perfeito? Eu espero ter ajudado vocês um pouco com essas informações, que tenha sido útil esse conhecimento. Para alguns advogados, para alguns colegas, pode ser que, de fato, quando a gente vai falar de prescrição, é um tema extremamente simples, fácil, mas para o contribuinte, para a pessoa leiga do outro lado, ela não sabe, ela não tem um entendimento, e muitas vezes o título dela está prescrito e ela não tem noção disso, não tem esse conhecimento. Então, espero que, de alguma forma, esse conteúdo tenha sido útil. Estou à disposição e um forte abraço.